ao vivo, Facebook, Instagram. Boa noite, Lilian Lima aqui. Hoje é dia 29 de setembro. Chegamos aí na reta final da nossa maratona de 21 dias. Hoje é o 20º dia. Uau! Como pode melhorar ainda mais, né? Amanhã será a nossa última live. Finalmente, o nosso workshop no dia 1º de outubro, às 20 horas. Essa live, essa sequência de lives aí desde o dia 10 de setembro que nós começamos, foi justamente com o intuito para ampliar, né, expandir a consciência de todos vocês que estão assistindo, estão me acompanhando aí, e ampliar toda essa minha visão, esse conceito, né, que eu acabei desenvolvendo nos meus trabalhos terapêuticos sobre os 4 pilares. Boa noite, dona Ana! Chegamos na nossa 20ª live, né? Amanhã será o Álvaro aqui, nosso convidado, com o encerramento da última live aí, com um tema bastante forte e poderoso também, porque com certeza a gente vai ser de contribuição aí para muitas pessoas, né? O Álvaro, a história dele é magnífica e eu fico muito feliz mesmo de trazer ele aqui e também dele se disponibilizar a falar da história dele, né? O que aconteceu com ele. Então amanhã ele vai estar aqui conosco às 18h18 para encerrar essa jornada de 21 dias de live seguido. Realmente é uma maratona. Vocês não imaginam o trabalhão que dá aqui por trás para montar tudo isso aqui, mas a gente segue firme e forte porque tem um propósito aí muito grande, né, de levar esse trabalho, esses conhecimentos, levar a informação. Hoje mesmo estávamos falando sobre amanhã. Pois amanhã vai ser um dia muito especial mesmo, né, esse encerramento com ele aí. Então, estou muito feliz de verdade, porque eu venho recebendo muito carinho, muita mensagem assim, inbox. E às vezes quando a gente começa um trabalho, a gente não tem a dimensão ainda, né? A gente intui, vai lá e faz, vem aquela vozinha e fala, vai lá e faz aquilo. E aí a coisa vai começando a crescer, a gente fica muito grata e feliz de verdade. O carinho que eu estou recebendo e os feedbacks positivos só reforça ainda mais, né, o meu trabalho, para me continuar, mesmo que dê muito trabalho, porque dá mesmo montar tudo isso para vocês, mas a alegria e a gratidão compensa tudo mesmo, né? E eu me coloquei mesmo à disposição do Criador, quando eu me conectei com o meu propósito em estar divulgando, né, essas ferramentas de curas, porque afinal foram elas que me curaram também, né? Lá no workshop vocês vão saber da minha história. Então foram ferramentas que eu utilizei para poder me tirar mesmo do quarto escuro da depressão, e hoje eu estou desenvolvendo este trabalho, né? Eu continuo na busca do autoconhecimento, estudo muito, amo estudar, amo o universo terapêutico, estudar a mente humana e o ser humano, com muito amor mesmo que eu faço isso, né? E hoje é o 20º dia aí, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o corpo, né? O nosso corpo é uma extensão da mente, e como que a gente pode observar com mais sabedoria essas informações que o nosso corpo passa pra gente o tempo inteiro, né? Mas primeiro eu vou dar os recadinhos aí do workshop. Então termina amanhã, o Álvaro vai estar conosco aqui falando da depressão que ele teve, como que ele saiu dessa depressão profunda que ele estava aí. E dia 1º é o nosso workshop, então precisa fazer inscrição. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Link de inscrição Facebook é no botão se inscrever, no Instagram no link da bio, e no YouTube também dá para fazer a inscrição. Abaixo deste vídeo aqui fica um link que dá para você clicar, já é direcionado para a página de inscrição do workshop. É muito fácil e simples, tá? Coloca o nome, o e-mail, vai lá na sua caixa de e-mail e confirma que você recebeu. Nós montamos também um grupo dentro do WhatsApp, tem o Telegram e o WhatsApp, que a comunicação está sendo mais direta. A gente percebeu que algumas pessoas tiveram dificuldades para trabalhar com as ferramentas, ir lá no e-mail, confirmar. Então a gente abriu esse grupo aí durante esse
processo aí do workshop, depois ele vai ser fechado, tá bom? Mas o Telegram vai continuar, então se você não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal do Telegram, o @Conexão com a Leveza. Aliás, todas as minhas redes sociais estão como Conexão com a Leveza. E no Telegram eu deixei já um PDF, que foi a limpeza espiritual, que nós começamos aqui no primeiro dia de live, tá? Então se você tem interesse, quer fazer uma limpeza espiritual, vai lá no canal Telegram, baixa o PDF e já pode ir fazendo, tá bom? E tem também 15 áudios de reprogramação que você já pode ir ouvindo aí e aproveitando todos esses materiais, tá? Então se inscrevam, porque vai ser uma aula online, mas fechada. As lives ficam abertas, mas essa aula não. Lá a gente vai falar de coisas que muito pessoais, né? E vai trabalhar ferramentas. Então eu vou levar técnicas para vocês dentro do workshop. Então por isso que vai ser uma aula fechada, né? Então tem que estar bem comprometido mesmo. Vai ser algumas horinhas aí de conteúdo bastante denso. Sugiro que fique com o fonezinho de ouvido, tire o foco, né, de outras coisas, preste bastante atenção aí, porque tudo que a gente montou aí para esse workshop, com certeza você pode levar para a sua vida depois aí e acessar e de repente aí a sua leveza interior, se você se permitir, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aí na nossa quase última live, né? Nossa, eu tô tantos dias, 20ª live, que eu não tô acreditando que eu cheguei na 20ª live, tantos dias seguidos. Realmente, viu? Olha só, eu acho que eu vou ficar com saudade depois de estar aqui todos os dias com você. A gente vai se acostumando, de verdade, né? Dá muito trabalho, mas vai se acostumando. Claro que eu vou continuar com as lives, tá bom? Mas vai ser mais reduzida, provavelmente 2 vezes por semana. Não vai ser todos os dias, mas vou estar aqui também com vocês. Já tem uma programação para as próximas lives aí. Toda terça e quinta. Toda terça e quinta, já tem até temas. Tá bom? A gente vai continuar. Mas voltando para cá, nessa nossa reta final aí da maratona, hoje a gente vai falar do nosso amado e querido corpinho lindo, né? Quantas pessoas verdadeiramente agradece o corpinho, esse veículo maravilhoso que o Criador nos presenteou para que a nossa alma pudesse estar aqui nessa realidade, né? Muitas pessoas estão desconectadas, né, por questões emocionais, aí, bloqueios, e muitas vezes acaba não gostando do seu corpinho, do seu veículo, ou se maltratando de diversas formas, né, seja numa alimentação, nos vícios, e acaba danificando a sua saúde ou até mesmo com emoções aí de baixa vibração. Então tudo isso porque ela está desconectada, né? Ela não vê a grandeza que é o nosso corpo, né? Então podemos até observar que cada um tem um formato de corpo, tem as suas peculiaridades, né? Somos seres diferentes, né? Apesar de estarmos conectados o tempo inteiro uns com os outros, mas cada um tem a sua particularidade, e quando a gente começa a se conectar com as nossas potências, a gente acaba alinhando isso, né? Mente, corpo e espírito, né? O objetivo é esse, para ter uma harmonia na vida, acessar a leveza que eu tanto falo aqui, é esse alinhamento, né? Então o corpo está fora, a mente está fora, a mente está lá no passado, as emoções estão ali na tristeza, na depressão, o seu corpo está aí vagando por aqui no presente, não sabe, está sozinho à deriva. Então é como se fosse isso mesmo, né? Tivesse tudo separado. Então quando a gente alinha, boa noite, Tamires. Quando a gente alinha corpo, mente e espírito, é onde a gente começa a ter mais harmonia aqui, né? E isso na nossa vida e em todos os âmbitos, né? Seja profissional. Até amanhã, querida. Guarde vocês, viu? Seja profissional, seja no familiar, e reflete mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender o quê? Um beijo, querida. A gente precisa entender o quê? Que existe uma extensão da mente com o corpo. Os reflexos do corpo, o corpo fala com a gente, se comunica o tempo inteiro através do quê? Das doenças, né? Então, se a gente observar, a doença, ela não é uma punição. É uma coisa para você, que está no seu interior, que está nas suas emoções, que você precisa estar atento
olha que é um indicativo. Se a gente for levar para o campo das doenças, a gente vai entrar na psicossomática, né? Que a gente fala que é somatizei no corpo aquilo que está no meu emocional, né? Então já está no físico aqui. Já fiz tratamento com terapias tradicionais e não tem nada, mas existe algo ali, algum impedimento, né? Existe uma questão que não consegue no emocional, e nesse sentido nós falamos que é a psicossomática, né? Se a gente for pegar a palavra psicossomática, ela já vem disso, que é psico, que é a psique, e soma, que é o corpo. Então, olha lá de novo que eu falei, é a junção da mente e o corpo, é esse alinhamento. Então, a psicossomática é isso. A minha mente, o meu mental e o meu corpo está falando por si só de coisas que estão no meu emocional ali, mal processado. E isso acaba se manifestando em forma de quê? De doenças, né? No início do século passado, onde foi que se deu todo esse estudo, né, da mente, das doenças, da psique humana, através da psicanálise e tal. Então, eles denominaram algumas doenças que eles não tinham muitas explicações, como histeria. Hoje esse termo, ele é um pouco até pejorativo, a gente fala que a pessoa está histérica. Mas a histeria, ela tem uma orientação clínica, na verdade. Existem sintomas ali, físico do corpo e emocional, que se dá o nome de histeria, né? E lá no início do século passado, quando começou esses estudos aí, foi bem interessante porque eles associaram isso que só a mulher que era histérica. Então os estudos se davam somente com mulheres, né? E é bem interessante porque, claro, hoje isso abrangiu para homem, para mulher, para criança, para todas as pessoas, mas ainda assim as mulheres elas somatizam muito mais que os homens, né? E se a gente for pegar lá, então, no início que começou esses estudos da psicossomática, lá da histeria lá atrás, por que começou só com as mulheres, né? Por que eles achavam na época que só as mulheres tinham esse tipo de chamada doenças, né, emocionais? Porque se a gente for pegar historicamente, era o início que as mulheres estavam querendo ir trabalhar fora, né? Então elas eram muito reprimidas, né, pela sociedade, pela família, e eles não tinham muita explicação, porque é uma sociedade extremamente machista, o que a gente vê que não mudou muito isso hoje, né? Então tudo que envolvia a mulher era dito como um mistério, né? Eles não tinham essa explicação para entender o quanto de repressão a mulher sofria e sentia, e isso ficava impresso nas emoções dela e depois somatizava em doenças, né? E hoje a gente vê que não mudou muita coisa não, né? E esses casos clínicos de mulheres que somatizam doenças é muito maior ainda que os homens, né? Falando clinicamente, né? Não mudou muita coisa, né? Outro detalhe importante que a gente precisa saber é sobre as polaridades. Nós temos duas polaridades. O que seria isso? O yin, o yang, tá? Para quem não ouviu falar aí desse estudo milenar, sugiro que procure saber. Então a gente tem a polaridade yin, feminina, e a polaridade yang, masculina. Todas as pessoas, todas, têm essas polaridades dentro de si. Todas as pessoas, sem exceção nenhuma, tá? E aí quando tem um desequilíbrio em uma dessas polaridades, é onde também, pela visão energética, acaba apresentando algumas informações, exteriorizando. Então, a gente entende que o lado yin é o lado direito, o lado feminino, e tem a ver com as informações que a gente recebeu da mãe e de mulheres que a gente conviveu. O lado yang, lado esquerdo, tem a ver com o pai, também de informações do papai e de homens que a gente convive. Então, tudo no nosso corpo, olhando pela psicossomática, que se apresenta do lado direito, é mamãe. Tudo que se apresenta do lado esquerdo é papai, é homem,
tá? Então, isso já é um indício de quando uma pessoa chega com uma questão, a gente já observa que lado que é, direito, esquerdo, a gente observa o histórico que ela está falando ali, já está demonstrando, ela está dando indícios de onde que está vindo aquilo ali. Então tem um porquê de ser, né? E essas informações ficam impressas no nosso corpo e às vezes acaba somatizando sim, né? Eu vou falar para vocês algumas situações de somatização para vocês terem uma ideia do que significa, porque o nosso corpo ele tem uma inteligência tão absurda fala conosco o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os meus olhos, né, e falar o que significa o olho, né, sobre essa linguagem do corpo, né, e também pela visão da psicossomática, da polaridade yin yang. Então, o olho, ele é o quê? Eu estou enxergando, é olhar para a vida, para tudo que me cerca. Então, todo e qualquer problema na visão, precisa entender que tipo de informação que essa pessoa teve na infância sobre a vida, né? Sobre o que ela pode encontrar na visão de vida. Então, se ela teve muito bloqueio, viveu num ambiente muito conflituoso, muito provavelmente ela vai ter problema nos olhos. A criança que é estrábica, por exemplo, ali já denota que existe um conflito muito grande entre os pais dela, né? Por quê? O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. A criança, ela não tem visão para frente de vida. Ela está perdida, ela se sente perdida, porque cada um fala uma coisa para ela. Os pais estão desalinhados na comunicação com o filho nesse momento. E muitas vezes ela acaba desenvolvendo esse estrabismo aí, né? Outra coisa interessante que a gente precisa entender é a questão dos chakras, né? Olhando energeticamente, eu já falei isso em uma das lives anteriores, bem no início lá, sobre chips e implantes, mas não fui tão a fundo sobre as doenças também, quando a gente está numa desordem energética e com algum chakra bloqueado. Se eu estou, por exemplo, nós temos 7 chakras principais, e se eu estou com o chakra aqui frontal bloqueado por alguma questão aí energética, muito provavelmente eu vou ter questões de estresse profundo e posso até ficar com problema nos olhos, nas vistas, e às vezes tem a ver. Então, por isso que precisa olhar para a questão energética, espiritual e também para as emoções. Então, se é uma coisa fixa que a pessoa ali tem há muitos anos, eu estou aqui com esse óculos, de verdade, para mim esse óculos eu usei há algum tempo e era para miopia, né? Eu tinha medo do futuro, miopia é isso, é não ver longe, eu tinha muito medo. E eu fiz alguns exercícios, trabalhando energeticamente e hoje não mais, né? Eu me curei com exercícios e terapia, não tenho mais questões com a vista, mas eu gosto, para mim ficou algo estético, né? Para trabalhar, então é estético, totalmente estético hoje, né? Então, se há algo fixo ali muito tempo, aí pode fazer esse processo investigativo das emoções, de bloqueios lá da infância, de traumas, de questões que a pessoa está vivendo aqui agora. Boa noite, Rosária, boa noite. Agora, se é uma questão de uma hora para outra, a pessoa começou a ter um problema ali naquele local, e aí precisa investigar que pode ser de origem energética, né? Então, por exemplo, o zumbido no ouvido, né? Tem pessoas que têm zumbido no ouvido, e aí a gente pode entender pela psicossomática das emoções, é o quê? Ela não quer ouvir boa noite, querida, boa noite, viu? Então ela não quer ouvir, ela tem questões com ouvir, com audição, assim, tá de saco cheio, muita reclamação, muita cobrança, e aí ela começa a ficar com dor de ouvido, apresentar infecção no ouvido pela psicossomática, tá? Agora, se a gente for pegar o zumbido no ouvido, estou super bem e tá travando, olha só, é o sinal que no Instagram, Facebook tá melhor, né? Que bom que você veio pra cá. Então, se eu pegar agora, olhando pelo lado energético da coisa espiritual, muito provavelmente essa pessoa está com um chip, né? E aí precisa trabalhar energeticamente.
Se for pela psicossomática, é alguma coisa que vem se arrastando, que ela sempre apresenta, dor de ouvido com frequência, né? Agora, se é algo de uma hora para outra, a pessoa fala, nossa, meu ouvido entupiu, eu tô com um zumbido no ouvido terrível, então aí já é um grande indício que tá no energético da pessoa, né? E aí precisa entrar com uma técnica específica aí para tirar esse chip. Outra coisa, né? É tão lindo de ver tudo isso do nosso corpo, que tudo tem um significado, formato de rosto, por exemplo, testa, né? A minha testa é grande, né? Super grande. Quem tem testa grande é quem gosta de estudar. Eu gosto de estudar, eu amo estudar. É a pessoa que tem facilidade na comunicação. Todos os meus trabalhos, desde que eu sou novinha, sempre foi falando com pessoas, comunicação. Eu já fui atendente de correio por muitos anos, né? Falava o dia inteiro. Então, denota isso. Pessoas já que têm a testinha mais pequenininha, com o cabelinho assim, ó, são pessoas que são mais ansiosas, que são mais introspectivas. Olha a importância, por exemplo, de um local de trabalho e a pessoa que contrata saber dessas informações e colocar a pessoa no local certo. De repente contrata uma pessoa que é mais introspectiva, que daria melhor com serviços burocráticos, e vai lá, coloca ela para fazer um atendimento do cliente, não vai funcionar, né? Não, ela tem a potencialidade dela, mas numa outra função. Então, a gente saber como funciona a coisa e o que significa é muito importante. Facilita, né, a nossa vida aqui, fica mais. Isso é a leveza que eu falo, quando eu sei como a coisa funciona, né? Outra coisa que a gente pode, já falando para outras partes aí do nosso corpo, por exemplo, a pessoa que tem muito... Oi, Solange, boa noite. Boa noite, obrigada, viu? Por estar aqui me prestigiando em mais uma live, 20ª live. Amanhã será a nossa última live. Caramba, que maratona, né? Então, a pessoa que tem, por exemplo, dores de garganta com frequência, muito provavelmente ela tem questões ali com um distúrbio na comunicação dela. Ou ela pode ser aquelas pessoas que falam demais, aquela pessoa que fala pelos cotovelos, não tem o filtro, né, que a gente fala, né? Ou aquela pessoa que está reprimida, que fica com as sensações, não se comunica, tem timidez extrema, e isso pode refletir também na garganta, com infecções na garganta, né? Lembrando, de novo, eu falei aqui sobre a psicossomática, quando é algo frequente, é algo que está se estendendo por muito tempo aí, e aí precisa ver, olhar pelo lado das emoções, e também se é algo que começa do nada, aí a gente fala que pode estar no energético, né? Então eu falei do zumbido no ouvido, do nada a pessoa fica com zumbido no ouvido, então pode ser um chip. Agora, se ela tem sempre um ouvido infeccionado, isso também vale para a garganta, tá sempre infeccionada ali a garganta, então a comunicação dela, né? Porque aqui, ó, fica o nosso chakra laríngeo, né? Fica nessa região aqui. Todo e qualquer desequilíbrio energético interfere na minha comunicação, no meu poder pessoal, de como eu me projeto no mundo, de como eu me comunico. Então, olha a importância da gente ter essas informações, até quando aparecer algo, nós somos seres humanos. Entrar em estado de leveza não significa que você não vai sentir nada e que você não vai experienciar as emoções. Todos nós estamos aqui para experienciar. Entrar em estado de leveza sobre a minha ótica é eu ter consciência rápida de tudo que me acontece. Então, por exemplo, semana passada eu queimei o dedo. E aí, pela psicossomática, eu sei que é raiva. E eu fiquei pensando, mas eu não senti raiva de ninguém? Como é que pode isso? Mas senti, inconscientemente, teve uma raiva ali de uma ligação, de uma cobrança inadequada, né, de um boleto, e aquilo ali não foi comigo, foi com meu esposo, e na hora eu achei aquilo um absurdo e inconscientemente eu senti raiva, né, e eu fui perceber isso alguns dias depois porque eu fiz a pergunta para o universo. Quando eu falo universo, é quando a gente está conectada e aberta para receber informação. O que é isso aqui? O que tem de informação aqui que eu ainda não estou percebendo? Então, na hora veio assim, como um filminho na cabeça, uau, aí vai desenhando a história, e nesse momento que eu percebi o que é, com rapidez, eu falo, tá, e aí você transmuta, você se trabalha,
Para quê? Para aquilo não ficar no seu corpo. Porque tudo que eu sinto, se eu não percebo rápido, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega um momento que eu não sei mais quem é eu. Eu tô um acumulado de coisas. Eu não consigo mais saber nem o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E aí é onde começa a falta de clareza, né? Das situações, confusão mental, aquela conversa paralela na mente, vai dormir, não consegue, ansiedade, aquela agonia no peito. Por quê? Você está acumulado de sensações, emoções ali, não se deu conta. Então, isso é estar em estado de leveza. É sentir sim, acolher o que você sente e perceber rápido. Uau, tem uma informação aqui, e aí você já transmuta isso, né? E o nosso corpo, ele é um instrumento incrível, 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 porque, como eu falei no começo da live, as doenças não são para penalizar. As doenças, elas estão mostrando para nós alguma coisa que está mal resolvido. Aonde? Nas emoções. A doença, ela não começa no físico. Ela começa no mental, de algo que eu vi, ouvi, falei, não processei, passa para o emocional, porque eu não processei aquela emoção, tranco no meu corpo, vai para o energético e depois volta para o físico. Então, esse é o processo das doenças, né? Então, por exemplo, a nossa pele, né, que é o maior órgão que a gente tem do corpo, ela tem a ver com a comunicação também. Eu falei da garganta, mas a pele também tem a ver com os nossos sentimentos que nós não expressamos, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem alergias o tempo inteiro de pele, aquilo ali está mostrando que ela está incomodada com alguma situação no ambiente que ela está ali e não fala, não consegue falar. A gente vê muito isso em criança, né? Que fica sempre tá alérgica, a pele sensível. Por quê? Porque a criança não sabe explicar o que ela está sentindo. Não tem, e o adulto, muitas vezes, que está do lado também não tem essas informações. E aí fala, é porque é bicho, é porque comeu alguma coisa. Muitas vezes nem é isso. Não estou excluindo essa parte clínica, tá? A gente entende que existe, de uma intoxicação alimentar, de um animalzinho que mordeu, não é isso. Mas muitas vezes vem das emoções, porque a criança, ela sente, não sabe falar o que é, e aí transparece na pele. E isso também acontece com o adulto. Então, por exemplo, mulheres, né, que tem aquelas manchas no rosto, chamado de melasma. O que é isso, né? E falar é da gravidez. Olha a crença, não existe isso. Gravidez é saúde, é vida. Eu estou gerando uma vida que não vai me trazer mal-estar, não tem isso. O que tem de mal-estar são as emoções que não estão sendo processadas. Então, o melasma, aquelas manchas marronzinhas assim no rosto, tem a ver com repressão masculina. Muito provavelmente essa mulher está sendo reprimida. Por quem? Por quem ela convive, pode ser pelo esposo, companheiro, namorado, pode ser até pelo pai. Então, olha o contexto que essa mulher está inserida e observe. E é tão interessante que até a gente fala, é mancha de sol. Não tem nada a ver, tem a ver com isso. Essa repressão, e aí transparece no rosto. É uma mulher que está reprimida, ela não pode ser quem ela é, na sua essência, né? O corpo, de novo eu vou falar, o corpo, ele é incrível, magnífico mesmo, né? Outra coisa interessante, eu tenho uma pequena tatuagenzinha aqui no ombro, né? Bem delicadinha, e foi um processo que eu fiz quando eu estava no meu início aí de despertar, e me deu uma vontade louca de fazer uma tatuagem lá, e eu fiz. E nunca tinha pensado nisso, fiz. Depois, estudando mais profundamente aí, eu fui entender que tatuagem é sinônimo de rebeldia. E foi interessante porque coincidiu, eu estava rebelde no sentido positivo, que eu estava me liberando daquilo que eu não queria mais, eu não quero mais isso. Então é uma nova liga, tá? Mas se a gente for pegar pessoas, por exemplo, que tem o corpo inteiro tatuado, ela tem questões internas emocionais aí muito profundas, que precisa ser olhada com carinho e atenção. E lembrando que o lado direito tem a ver com a mamãe, o lado esquerdo tem a ver com o papai.
Então, se tatua do lado direito, é ali alguma coisa que não está batendo ali, tem emoções ali que estão cruzadas, informações ali, precisa se acertar com a mamãe. E do lado esquerdo é a mesma coisa, é o papai, né? E o mais interessante ainda de observar das tatuagens é que o nosso corpo, ele é cheio de meridianos, pontos de energia. Pela medicina tradicional chinesa, que é a medicina mais antiga, o compilado de informações que a gente tem aí, o nosso corpo é cheio de pontos de energia, de condutores de energia. Os nossos chakras, né, os 7 principais, ele faz essa função de manter o corpo físico e espiritual para que esteja aqui. Então, quando acaba essa energia, o corpo se despede, onde a gente, né, vai para outra dimensão. Mas o nosso corpo também emite frequências e ondas eletromagnéticas e é cheio esses pontos. Acontece que quando eu faço uma tatuagem e não sei, por exemplo, que tem um ponto ali, um condutor, um meridiano de energia, eu estou bloqueando. Se eu faço no local desse ponto, eu estou bloqueando o fluxo energético do meu corpo. Então, muito provavelmente aí eu vou ter algum probleminha de saúde, sim, eu vou ter algum bloqueio ali, e aí preciso olhar. Então, o que é indicado a gente falar? Para fazer a radiestesia, né? Que é o processo de harmonizar, de limpar e liberar essas energias que estão presas ou bloqueadas, ou até mesmo pela tatuagem, né? E aí a gente faz a radiestesia, e dá para você saber o local melhor para você tatuar. Ou, por exemplo, né, nunca tive coragem de fazer uma tatuagem. Então, eu não tinha essa ideia e me deu assim, foi assim, vou fazer essa semana, e foi. E eu tava num momento de rebeldia, mas foi positivo, né? Para mim foi positivo, era o que eu tava precisando, né? Então, para mim não interferiu, porque é bem pequenininha, é uma frasezinha bem delicada, né? Então, isso é um reflexo, olha só, você não tem rebeldia com seus pais, né? Até pelo contexto aí, que você andou me mandando umas mensagens, você nunca foi rebelde com os seus pais. É bom avaliar isso, né? Olha só, parabéns. E aí, a gente entende que se pega as tatuagens e tatua num local lá, por exemplo, que tem um meridiano, aí você tampa o fluxo para você pode desenvolver alguma doença assim. Outra coisa que a gente precisa observar, muito importante em relação, minha irmã fez o pezinho do filho dela, ai que bonitinho. É uma tatuagem simbólica, tem um valor emocional para ela. A única coisa que precisaria saber se ela tatuou em cima de um meridiano nela, se não está bloqueando esses fluxos energéticos para ela. Precisa fazer radiestesia do corpo dela e da tatuagem. Isso pode acontecer sim, mas o desenho tem uma informação também, né? Eu não sei se vocês sabem, tudo tem uma simbologia, né? Tudo tem uma informação. Tudo que o nosso olho processa tem uma informação significativa para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele recebe essas informações, tudo que a gente vê, através de símbolos. Então, é como se eu estou vendo algo aqui fora, que eu fui ensinado por exemplo, aqui eu fui ensinada que isso aqui é um copo, que isso aqui é água. Eu fui ensinada aqui nessa realidade, tá? Mas meu olho está olhando, existe um filtro aqui ocular que está mandando uma informação, tá, para minha mente que eu estou segurando um copo e bebendo água. A minha mente não processa um copo de água, a minha mente processa um símbolo, que isso representa. A minha mente, ela processa a simbologia, vidro e água, elementos, combinação de elementos naturais, que eu estou colocando para dentro do meu corpo, eu estou segurando, eu estou tendo contato com isso. A mente processa dessa maneira. A questão das tatuagens é a mesma coisa. Então, por exemplo, a sua irmã tatuou o pezinho. O pezinho do filho tem uma simbologia emocional positiva para ela. É uma imagem do filho dela. O cérebro está processando de uma forma emocional leve para ela. Tudo bem. Agora, por exemplo, existem tatuagens que têm desenhos
um pouco mais pesados, por exemplo, uma caveira, né? Vamos dar exemplo de caveira, de faca. Tudo isso, o nosso cérebro já sabe que são imagens negativas. Então, por exemplo, se a gente vê uma caveira, o que a caveira denota emocionalmente quando a gente vê essa imagem? Que é o símbolo da morte. Faca vai cortar algo, vai machucar. Então, não está processando o que é a faca, está processando a informação, aquela mensagem simbólica. E quando eu tatuo, por exemplo, uma imagem simbólica que o meu cérebro sabe que é negativo, é como se eu estivesse abrindo também energeticamente, além das minhas emoções que vão começar a ficar comprometidas, porque eu estou vendo aquela simbologia negativa o tempo inteiro, isso vai baixando frequência pessoal. Também tem a questão de portal. Poucas pessoas sabem disso, mas tatuagem é portal também. Portal de quê? De densidade, tá bom? Então, se é desenho pesado, muito provavelmente tem um portalzinho ali para coisas não tão legais se aproximar. E a depender também da sua frequência pessoal, porque você fica criando aquelas imagens ali o tempo inteiro de uma forma que o seu cérebro já sabe que aquilo é negativo, tá do lado da polaridade oposta da coisa, da negativo, né? Lembra que eu falei numa live anterior da força forte e força fraca? Nesse caso é uma imagem negativa para o cérebro, né? Como é que trabalha isso? Fazendo também a radiestesia dessa tatuagem, né? Para fechar esse portal, né? Então, muito provavelmente essa pessoa que é cheia de tatuagem, tem muitas questões aí, emocionais e espirituais, que precisa ser olhada, precisa ser trabalhada assim, tá bom? E às vezes ela nem sabe que isso está acontecendo, não sabe que funciona assim, mas é assim que acontece, né? No pé, embaixo, no tornozelo. Vamos lá. Direito ou esquerdo? Fala pra mim qual pé que a sua irmã tatuou o pezinho do filho dela. Vamos lá. Vamos avaliar isso. Vamos entender a dinâmica dessa tatuagem, tá? Já passando pro pé, vamos entender aqui o que é as nossas pernas. Olha só, a nossa perna, ela simboliza essa informação que a gente do caminhar, ir para a vida, né? Pior ainda, quando se tatua no rosto. O colega vai ter uma caveira no rosto. Ela sente muito só porque os pais se separaram muito cedo. Então ela fez o que... Nossa, olha só. Tá vendo? Tô toda arrepiada aqui, de verdade. Só de você falar isso, né? Porque uma caveira no rosto, uau! Imagine o quanto que essa pessoa não sofre. De verdade, né? Muito provavelmente ela tem muitas questões aí e é possível, tá? Desde que ela se permita e ela não compre a ideia que tem que ser assim, porque é destino, porque isso é crença. Mas se ela se permitir, é possível sim, ela, mesmo tendo essas tatuagens, se trabalhar para começar a ter uma vida mais leve, porque com certeza ela deve ter sentimentos aí que deve ficar muito mal, né? Vamos lá, que judiação, pois é, imagina o que ela não sente, né? Pé direito, então vamos avaliar aqui. Pé direito tem a ver com a mamãe, tornozelo. Olha só, fala pra mim, Solange, a sua irmã paralisou um pouco a vida dela profissionalmente, depois que o filho nasceu? Ela tem sonhos, objetivos claros, de trabalho, de profissão. Por quê? Por que eu tô perguntando isso? Pé direito, tornozelo, vamos lá. Ela tatuou o pé do filho. Será que ela não está utilizando inconscientemente uma desculpa de ter filho para paralisar ela profissionalmente? Pode ser isso, tá bom, Solange? Porque o tornozelo tem a ver com essa rigidez de não querer andar para frente, de ter medo, de ter medo do futuro e tem muito a ver com esse poder pessoal, essa independência. A perna, eu tô caminhando para a vida, né? Eu ando, a vida tá me impulsionando. E como que eu ando para a vida? Com as minhas pernas, tá? Simbolicamente.
E o pé faz isso. O tornozelo é porque eu estou rígida, eu estou tendo uma resistência ali, tá? Eu tenho uma resistência em não caminhar, em ser mais, em ser eu, em assumir a minha potência. E aí eu tatuo o pé do meu filho no lado direito, que é o meu lado feminino, o meu lado yang, o meu poder feminino. E a simbologia aí é muito emocional, mas pode ser que ela utilize o nascimento do filho como um artifício. Não posso, não consigo, eu tenho um filho, para dar desculpa para muitas coisas na vida dela, tá bom? Não é um julgamento, é só uma avaliação assim, de quanta coisa que ela pode estar colocando aí na vida dela para justificar os medos internos. Todas as pessoas têm questões internas, emocionais, travas, e às vezes elas nem se dão conta que tem, mas está ali. Boa noite, Michele. Obrigado por estar aqui. Eu nem sei qual que é o Face. Você trocou hoje. Esse é o Instagram? Face. A Michele está no Facebook. Boa noite, viu, querida? Então pode ser isso, tá? Vamos... Cortou a mensagem aqui da Rosária. Vamos ver. Ele é ateu, muito inteligente, tem 19 anos, cursando professor de trabalho, é independente. Vou voltar um pouquinho aqui para me ler. Olha só, 19 anos. Caramba. Vamos lá, para me entender direitinho. Rosária, pois é, tá vendo? Então é uma pessoa, 19 anos, um jovem, cheio de potencial e tem uma rebeldia interna dele. É como se ele quisesse arrancar aí. Ele tem visão, tem potencial, ele até acessa essas potencialidades dele, mas ele não concorda com muita coisa, provavelmente, que ele viveu, que ele viu, e é como se ele quisesse arrancar isso dele. E como que ele faz isso? É um ato de rebeldia, eu estou colocando para fora isso. Eu não sei lidar, né? Muito provavelmente é isso que acontece com ele, mas 19 anos, muito jovem ainda, dá pra... Nossa, tem toda uma vida pela frente aí, dá pra trabalhar isso sim, viu? Passa essas informações para ele, se você se permitir, passa essa live, compartilha com ele depois, de repente pode fazer sentido para ele, tá? Ele se diz ateu. Sim, vamos lá, tudo que eu falo aqui não tem cunho religioso, tá bom? Eu já permeei por algumas religiões e não preenchia. Eu não tinha, supria por um tempo, pela minha fé, por aquilo que eu sempre acreditei que existe uma energia maior, mas eu não recebia informações que faziam sentido para os meus questionamentos internos. Então hoje eu posso falar até que eu sou também ateu no sentido religioso, não sou apegada a nenhuma religião. Mas se você perguntar para esse rapaz se ele acredita, por exemplo, na energia, se ele vai acreditar em alguma coisa, que existe uma energia, que existe alguém, voltamos aqui, que existe a criação do universo através do Big Bang, né, que a gente foi ensinado na escolinha, como que começou a criação do universo através do Big Bang. Tudo isso é energia. Quando a gente fala energia, a gente está falando do Criador. Existe uma fonte criadora de tudo que é. Isso nada tem a ver com a religião. Então, talvez ele não teve contato com essas informações, né? Do que é, na verdade, o universo, né? Não tem nada a ver com religião, né? Então, tudo que eu trago aqui é isso. Finalizou no YouTube? Me falaram que está falhando no YouTube. Que caiu... Caiu a conexão no YouTube. Então, nós só estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook, tá bom, meninas? Eu vou colocar lá no YouTube. Depois a gente coloca lá para vocês pegar a live. A gente pega do Instagram, do Facebook e coloca lá no YouTube inteirinha, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar com alguém. Então, a perna significa isso, eu estou caminhando para a vida e todo e qualquer impedimento que acontece, até mesmo de acidente, é isso, né? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que frequentemente ela machucava a perna.
E aí pode falar assim, ó, ela tá com medo de ir para a vida. E aí no caso a gente pode ver uma outra situação aí. Essa pessoa era totalmente incoerente, né? Era uma pessoa imprudente com a vida, imprudente com as pessoas e não tinha medo, pelo contrário, a gente fala de medo, o medo que a gente tem que ter, que é o de prevenção à vida, né? A gente precisa ter isso latente em nós para a gente se proteger de um acidente, de ver um carro sair da frente, de ver um prédio, não querer pular lá do alto do prédio. Então, esse medo, a gente nasce com ele, a gente precisa ter ele, mas existem pessoas que têm ausência desse medo. E no caso desse rapaz aí, ele tinha ausência, então ele era uma imprudência tão grande que a vida estava sempre paralisando ele. Então ele sofreu, nem sei quanto, olha, eu acho que para mais de 5 acidentes aí sempre na perna. Por quê? Olha só, já é o contrário da coisa. Para você pensar no que você está fazendo com a sua vida. Por quê? Aí a gente fala, o santo é forte, não tem esse dizer, o santo é forte, esse aí tem 7 vidas. Nesse caso, assim, a pessoa quando ela tem que fazer a passagem, é o momento dela, ela concluiu aqui. Se ela não concluiu, ela vai ficar sofrendo inúmeros acidentes provocados por ela mesma, mas ela não vai, ela pode se machucar, mas não está na hora dela ainda. A gente tem o nosso contratinho aqui. E precisa estar aqui e cumprir esse contrato, que é esse período que a gente assina para estar aqui com o nosso corpo físico, né? E esse rapaz era paralisado o tempo inteiro, sempre sofrendo acidente de carro, de moto, sempre se machucando, e era a perna, porque pela inconsequência dele, né? É a perna direita. E aí a perna era a perna direita. Isso tem a ver com emoções reprimidas, mal digeridas, que vinha da mamãe dele. Ele tinha muitas questões aí com a mamãe, né? Tem perguntas no YouTube? Fechou mesmo, né? Tem, mas só que caiu era Solange, mas ela Era fez Solange? Tá. Você conhece uma pessoa que passou pelo mesmo? Você fala de acidente da perna, é isso? Às vezes não somente informação sobre o universal. Oi, boa noite, Edilene. Boa noite. Chegando aqui, Edilene, boa noite, viu? Nós estamos falando, vocês chegando agora, da psicossomática das doenças, de como o nosso corpo tem uma inteligência para mostrar para nós algo interno. Então falamos de doenças, falamos até de tatuagem, estávamos falando da perna. Pois é, então observa isso, Solange. Se essa pessoa, a vida não estava paralisando ela, para que ela começasse a pensar na vida dela, ser mais prudente, tomar um rumo que a gente fala, né? Ou se a pessoa não cria, a gente cria acidente também, viu? Nada é por acaso. Ou se não era uma criação ali para paralisar, porque tenho medo de ir para a vida. Sinto tanto medo que eu preciso criar algo para me paralisar. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, é inconsciente, tá bom? Sem julgamento, mas quando a gente trabalha dessas liberação, dessas informações que eu falo que são as travas, pronto, a pessoa ela começa a viver de uma forma muito mais consciente e leve, né? Então, por exemplo, a pessoa que tá sempre com raiva, sempre mal-humorada, sempre reclamando da vida, o que mais? Pode observar se você não tem uma pessoa pertinho de você aí que toma... Será que pode falar o nome de remédio aqui? Aqueles omeprazol da vida aí, que é dor de estômago, né? Ai, meu estômago, tô com azia. Então, essa pessoa, ela tem raiva extrema. É o fogo, né? Queima, arde tanto ela, né? E o estômago é isso, são as emoções mal digeridas, né? Tudo que eu vejo, sinto, não processo, e aí tenho muita dor de estômago. Eu tenho muita dor no fêmur no lado direito. Pois é, Solange. O que acontece? Vamos voltar para a perna, né? A nossa perna, por exemplo, se você tem questões com a coxa tem a ver com o seu passado, tá bom? Com as suas informações de crianças, com o seu conteúdo infantil. Seus bloqueios que tá lá no infantil da sua criança interior. Agora, já na parte da canela, que a gente fala, que é a parte de baixo, isso tem a ver
com o presente, com as suas escolhas que você está fazendo ou deixando de fazer. Então, onde que está concentrada a sua dor? O fêmur pega a perna inteira, mas aonde que está concentrada a sua dor? Na parte da coxa, na parte de baixo da canela. Então, isso pode ser que você está deixando de fazer algumas coisas na sua vida. E tá ali, ó, doendo ali para falar, Solange, vamos caminhar. Solange, olha aqui. Então, é isso, é uma informação que o seu corpo está te comunicando para você fazer algo, né? Como trabalha essa questão com a mãe? Minha filha caçula é muito rebelde. Ela fez 3 tatuagens nas costas, 3 passarinhos e outra cauda de sereia com flecha no antebraço direito. Vamos lá. Ó, vou responder a Solange, eu já te respondo, Rosário. Acima da coxa, então tem a ver aí com soltar. Não tá soltando, tem coisas do passado. Lembra da nossa mensagem lá que eu te mandei, tá bom? Tem coisa do passado aí, precisa liberar, viu, Solange? Tá? Tá inconsciente, você nem tá percebendo isso, mas tá inconsciente. Vamos lá, vamos entender aqui por partes da sua filha, Rosário. Vamos lá. Tá, como que trabalha essa questão com a mãe? Quantos anos tem a sua filha? Só para me entender aí. Ela é muito rebelde. Ela fez 3 tatuagens nas costas. Tá. Vamos entender primeiro o que é as costas, tá bom? Ó, é tudo muito amplo, mas vou dar uma passada geral aí para vocês entenderem. Se é na parte de cima aqui dos ombros, pode ser que ela sente um peso muito grande aí. Ela se sente com uma cobrança, ou teve uma cobrança excessiva. E aí, como que ela faz para poder tirar o peso das costas? Se ela não fala, ela nem entende. Então, pode ser que essa rebeldia venha para isso. Eu quero tirar esse peso das minhas costas. E olha só, é um passarinho, né? Eu quero ter liberdade. Eu fui tão cobrada e eu quero ter liberdade para eu ser quem eu sou de verdade. Então, veja se não teve muita cobrança excessiva. Se for na parte do ombro, tá bom? Se for mais na parte da coluna, que pega assim a parte assim de trás da coluna, isso já tem a ver com os antepassados. A nossa coluna é os nossos antepassados. Tem informações celulares de todos que vieram antes de nós. Então, pode ser que tenha uma informação aí de liberação, tá bom? Precisa quebrar ciclos repetitivos de sofrimento dentro da família. E eu tô achando que até isso, viu? Eu não sei. Pode ser que eu tô enganada. Existem ciclos repetitivos dentro do sistema familiar que se repetem de dor, sofrimento e trauma. E aí a sua filha, ela tá sendo um espelho desses antepassados para falar que precisa quebrar o ciclo, tá? Dá liberdade para os antepassados partir e para os que estão aqui, para as próximas gerações, tá? Então, que lugar que é? Vamos ver mais. Um ar... Peraí. Pois é, esse remédio... Então, né? Outro dia eu ouvi assim... Que se remédio fosse para curar, se chamaria... Cura-médio. Porque o nome já diz, né? Remédio, remediar. Tá remediando algo que eu não quero ver. Então, é ali paliativo. É só pro momento, para dar aquela enganadinha na mente, no cérebro. Falar, vou dar um bem-estarzinho aqui para você. Mas não é isso. Precisa ver ali, ó. É muito mais profundo, né? Ó, como trabalhar a questão com a mãe. Tá, vamos lá. Tem muita coisa, também posso disso. Pois é, tá vendo? 20 anos. Ó, 20 anos é assim. Ela já tá fazendo as escolhas por si só, tá bom? A gente fala muito de papai e mamãe, mas precisa entender que a gente tem as nossas escolhas individuais também. E isso começa a acontecer a partir dos 15 anos. Tá bom? É no ombro, 3 passarinhos voando. Direito ou esquerdo? Tudo tem a ver, tá bom? É direito ou esquerdo, olha só. Então, 20 anos, ela já está fazendo as escolhas pessoais. A gente não pode excluir as informações que ela recebeu do pai
e da mãe ao longo da vida, que foram responsáveis pelo caráter dela, mas hoje ela já está fazendo as escolhas, tá? Então, observa também para você tirar um pouco essa responsabilidade, tá bom? Como, porque minha culpa, não é bem assim também, tá bom? Porém, pode... Direito. Mamãe, ela tá bem rebelde com você mesmo, viu? Tem que olhar para isso, tá? Ressignificar, entender por que ela se sente assim. Tem técnicas para isso, né? Como eu falei, a tatuagem não tem como apagar, ou tem, né? Fica horrível lá, não tem uma técnica ainda que você... Mas tá lá. São muitas questões que precisam ser observadas. Essa questão dos meridianos que eu falei, tá bom? A simbologia do que você falou para mim das tatuagens que ela tem não é nada pesado, são simbologias leve, mas denota sim uma rebeldia, assim, ela quer tirar. Então, será que você não cobrou muito da sua filha lá na infância? É tudo investigativo, tem que ir lá na infância, tá bom? E hoje ela quer pôr isso pra fora. E como que ela põe? Fazendo tatuagem. E aí é do lado direito, tem a ver com a mamãe sim, tá bom? Mas dá pra melhorar sempre as relações de mãe e filha. Quando a mãe trabalha, a filha melhora. Quando a filha trabalha, a filha também melhora. É uma dinâmica, né? Eu passei isso na pele de verdade, tive muitas questões com a minha mãe uma vida inteira. Vocês vão saber isso dentro do workshop, tá bom? Coisas assim. E hoje o relacionamento com a minha mãe é outra coisa, é outra sensação, é uma leveza mesmo, o meu relacionamento com a minha mãe, tá? Mas porque eu me permiti. Sempre alguém vai ter que fazer a escolha, tá? Nem sempre é fácil, é um desafio, mas alguém que percebe ali que o sistema não tá harmônico. Quando eu falo sistema, eu tô falando da família mesmo, tá? Nas nossas relações com os filhos, com os pais, avós, quem veio antes de nós. Então, quando alguém observa que tem algo ali que está em desarmonia, então muito provavelmente você é a pessoa que vai ter que fazer o serviço sujo que eu falo. É normal isso, é natural, mas você está recebendo um chamado, você está sendo convidada. Porque faz sentido o que está falando para você? Então, então é porque você está recebendo um chamado. De repente, se for uma outra pessoa dentro do seu sistema, ouvindo isso, escutando essas coisas, vai dar risada, fala, nossa, não tem nada a ver, quanta besteira. Por quê? Essa pessoa não está preparada ainda. Intelectualmente, emocionalmente, nem espiritualmente ainda. A alma dela ainda é uma bebezinha que a gente fala, não está preparada. Então, quando dentro do sistema, eu falo que sempre vai ter né, que recebe o convite, que começa a olhar e fala, tem alguma coisa errada, minha família só acontece isso e aquilo, é conflito, tá sempre se repetindo, então, e começa a se interessar por esses assuntos, é porque normalmente é esse aí que vai ter que organizar o sistema, né? Tá acabando a live? Uau, hoje passou rápido, né, meninas? Olha só. Pois poucas pessoas sabem dessa questão aí das tatuagens, que tá querendo passar uma informação, que tem uma energia, que tem ali um bloqueio de repente no local que você faz, nos meridianos, não é uma coisa muito falada realmente, mas tudo isso que nós falamos hoje, até essas questões aí de doenças, das relações aí, de rebeldia, tudo isso pode ser trabalhado, tá? Por isso que a minha visão é isso, não é olhar só para as emoções ou excluir as emoções e ficar só no energético, né? Olhando só para a espiritualidade. É um conjunto, somos um conjunto, né, de coisas espiritual, emocional, o mental e o físico. Então, quando chega no físico, de tudo que acompanha nós aqui, é porque todos esses pilares aqui, ó, tá tudo bagunçado, né? Eu amo te ouvir. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Eu tô amando receber seus recadinhos, tá bom? A Rosária, obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o finalzinho. A gente já tá acabando a nossa live. E se vocês não pegaram, a gente vai pôr depois lá no YouTube, que dá para pegar o comecinho, tá? Que eu tenho uma explicação até científica e clínica da psicossomática
de todas as doenças aí, como é que nasceu a origem, por que que a gente chegou hoje nesses estudos do corpo e mente. Então depois vocês pegam lá no YouTube, tá bom? Amanhã tem a live especial. Amanhã é a live especial, tá encerrando a live especial, finalizando, e quinta-feira eu espero vocês no workshop, tá bom? Às 20 horas a gente vai mandar um link Convida uns alguém. minutinhos antes, convida alguém que vai gostar de repente de saber de todos esses assuntos aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã às 18h18 na nossa última live. Um beijo! Aqui não acabou, né?